O que começou como um simples comentário de um cantor famoso rapidamente se transformou em uma controvérsia nacional, misturando música, televisão, política e disputas ideológicas. Nos últimos dias, o nome de Zezé de Camargo voltou ao centro das atenções após críticas diretas ao SBT, emissora com a qual mantém relação histórica. A reação do artista desencadeou uma cadeia de respostas que extrapolou o meio artístico e chegou ao Congresso Nacional, envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. A polêmica teve início após um evento promovido pelo SBT para o lançamento de seu novo canal de notícias. Entre os convidados estavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A presença dessas figuras, vistas por parte do público como símbolos de um espectro político específico, foi interpretada por Zezé como um rompimento com o que ele considera os valores tradicionais da emissora. Em declarações públicas, o cantor afirmou sentir-se decepcionado e sugeriu que a emissora estaria abandonando a neutralidade que sempre defendeu. O tom crítico se intensificou quando Zezé mencionou a possibilidade de cancelar sua participação em um especial de fim de ano, o que aumentou ainda mais a repercussão do caso nas redes sociais e na imprensa. Se você está acompanhando essa história agora, vale continuar até o fim. Os próximos desdobramentos envolvem figuras do alto escalão político e levantam debates que vão muito além da televisão. A reação do público foi imediata. Enquanto apoiadores do cantor defenderam seu direito de opinião, críticos apontaram exagero e politização excessiva de um evento institucional. Esse primeiro choque de narrativas abriu espaço para que o episódio ganhasse uma nova dimensão, preparando o terreno para a entrada de atores políticos no debate. Com a polêmica já amplamente difundida, o senador Flávio Bolsonaro decidiu se posicionar publicamente. O parlamentar afirmou compreender a indignação de Zezé de Camargo e classificou a presença de Lula e Alexandre de Moraes no evento do SBT como uma decepção para parte do público conservador. Segundo ele, a emissora teria cruzado uma linha ao misturar entretenimento, jornalismo e figuras políticas de grande influência. Mesmo assim, Flávio confirmou que aceitaria um convite para participar de um programa da própria emissora. A decisão, segundo o senador, foi motivada por respeito ao apresentador e à história do SBT, além da memória de seu fundador, Silvio Santos. A atitude foi interpretada por alguns como uma tentativa de equilíbrio e, por outros, como uma contradição estratégica. Esse posicionamento ampliou ainda mais o alcance da controvérsia. O que antes parecia uma discordância entre artista e emissora passou a ser visto como um reflexo da polarização política que domina o país. Se você já percebeu como casos assim se repetem, deixe sua opinião mentalmente formada. Os próximos capítulos mostram como o debate se intensificou. Flávio Bolsonaro também destacou a importância da liberdade de expressão, defendendo que artistas e cidadãos devem poder se manifestar sem sofrer retaliações. Essa fala encontrou eco entre seus apoiadores e reforçou sua imagem como representante de um campo ideológico que vê a mídia tradicional com desconfiança crescente. A entrada do senador consolidou o episódio como um assunto político, não apenas cultural, abrindo espaço para novas reações e respostas públicas. A controvérsia ganhou ainda mais força quando outras figuras públicas decidiram se manifestar. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, criticou duramente as declarações de Zezé de Camargo, apontando elementos considerados ofensivos e inadequados, especialmente em comentários direcionados às filhas de Silvio Santos, que atuam na gestão do SBT. Esse novo elemento trouxe à discussão temas como respeito, linguagem pública e o papel das mulheres em posições de liderança. Para muitos, a polêmica deixou de ser apenas política e passou a tocar questões culturais e sociais mais profundas. Se você acha que esse tipo de debate revela muito sobre o Brasil atual, continue acompanhando. Internamente, o SBT adotou uma postura discreta. Representantes da emissora afirmaram que convidar autoridades para eventos institucionais não significa alinhamento ideológico
mas sim reconhecimento do papel dessas figuras no cenário nacional. A resposta, no entanto, não foi suficiente para encerrar o debate. Nas redes sociais, a divisão ficou evidente. Hashtags favoráveis e contrárias ao cantor e à emissora se alternaram entre os assuntos mais comentados. Artistas, jornalistas e influenciadores também passaram a opinar, transformando o episódio em um verdadeiro termômetro da polarização brasileira. Esse cenário mostrou como a interseção entre mídia, política e celebridades pode rapidamente se tornar explosiva, especialmente em períodos de tensão social e pré-eleitoral. O envolvimento de Flávio Bolsonaro ocorre em um momento estratégico de sua trajetória política. Com movimentos claros em direção a uma possível candidatura presidencial, cada posicionamento público ganha peso e repercussão. A defesa indireta de Zezé de Camargo e as críticas à emissora dialogam diretamente com o eleitorado que desconfia da grande mídia e das instituições tradicionais. Analistas políticos avaliam que episódios como esse funcionam como testes de narrativa, medindo reações do público e ajustando discursos para o futuro. Se você percebe como debates culturais acabam influenciando eleições, essa história é um exemplo claro disso. Mais do que uma disputa pontual, a polêmica evidencia um Brasil dividido, onde artistas se tornam agentes políticos, emissoras são cobradas por neutralidade e políticos utilizam cada episódio como oportunidade de posicionamento estratégico. No fim, o caso Zezé de Camargo, SBT e Flávio Bolsonaro revela como acontecimentos aparentemente simples podem ganhar proporções nacionais. Ele escancara a fragilidade do equilíbrio entre opinião, mídia e poder, mostrando que, no cenário atual, qualquer declaração pode se transformar em combustível para debates muito maiores. E enquanto as reações continuam, uma coisa é certa: essa história ainda será lembrada como mais um capítulo simbólico da intensa disputa por narrativas no Brasil contemporâneo.